Veremos hoje progressão aritmética. É uma sequência na qual, dado um primeiro termo, obtemos todos os outros acrescentando sempre a mesma quantidade. Vamos ver aqui no quadro, então, esta mesma quantidade que é acrescentada, quando você tem já um número. Então, eu parti do número 2 e fui acrescentando um número, formando os demais termos. Então, esses elementos, esses números que vocês estão observando, chama-se termos na progressão aritmética. Você saberia dizer qual é o número que está sendo acrescentado para que D2 passe a ser 5, 8 e assim por diante? Se vocês já responderam, já verificaram que é o número 3, você já definiu a razão da progressão aritmética. Então, a razão, o que vem a ser a razão? É o número que será somado, acrescentando sempre o número que está o primeiro. Então, 2 com mais 3 dá 5, 5 com mais 3 dá 8 e assim por diante. Esse 3 nós chamamos de razão. Se você tiver alguma dúvida, quanto que vale a razão no mapear, é simples. Você pode pegar qualquer termo, qualquer número e subtrair pelo anterior. Então, por exemplo, você pegaria o 14, subtraindo de 11 unidades, a resposta vai ser 3. E assim por diante. Então, sempre você pega um termo e subtrai do anterior. Só se você tiver dúvidas, certo? Aqui nós temos um número. Esse número é chamado de primeiro termo. E a nomenclatura dele, a forma que é escrita, o nome é o A1, representa o primeiro termo. Isto não significa que vale 1, tá? Esse 1zinho aqui significa que é o primeiro número. E nós temos o último número da PA. Este último número aqui, que neste exemplo é o 14, seria o AN. Então, o AN, a nomenclatura, significa o último número da PA. Então, tem o A1 e eu tenho o AN. O AN pode ser, neste caso, olha quantos números contando para chegar no 14. 1, 2, 3, 4, quinto número, quinto termo. Então, aqui seria A5, certo? Neste exemplo, o 14, que é o AN, que é o último termo, representa o quinto elemento. Por isso que eu coloquei o A5. Ah, professor, então significa que o 8 é o terceiro, então eu posso chamar ele de A3? Isso mesmo, você pode chamar de A3 porque ele é o terceiro termo da PA. Então eu tenho o primeiro, eu tenho o último, eu tenho a razão e eu posso tirar aqui a quantidade de números que eu tenho. A quantidade. Quantos números eu tenho mesmo? Eu tenho 5 números. Se eu tenho 5 números, nós vamos chamar de N. Então, o N é a quantidade de elementos, de termos que eu tenho numa PA. Isso é muito importante vocês saberem identificar o primeiro, o último, a razão, o número de termos. É claro, que se você tiver todos, não há necessidade de você calcular nenhum. Agora, nós vamos ver, daqui a pouquinho, quando falta algum deles. Por exemplo, o AN, ou o primeiro, ou a razão, e assim por diante. Mas antes eu vou perguntar para a Tita, aqui neste exemplo B, se ela prestou atenção, ela vai saber responder com certeza. Tita, me diga uma coisa, você saberia dizer qual é o número que representa o A1? Sei sim, professor, está na ponta da língua. O A1 equivale ao número 7. Muito bem, o primeiro termo é o 7. Vamos continuar aqui com a Tita. O AN, o último termo, Tita, qual é o número? Também está fácil, professor. O último termo é 17. 17. A razão, agora eu quero ver a razão. A razão é o número que você vai aumentar, partindo do primeiro, e esse número sempre é constante, não muda. Qual seria aqui, Tita?
Fácil, professor. Por exemplo, 9 menos 7, 2. A razão nesse caso é 2. Isso. Muito bem, é o 2, né? Se vocês verificarem, fazer as continhas, todos os números que estão aqui apresentados, né? Foi uma soma com 2, 2 unidades. E deixa eu ver o que falta aqui, o N, né? O N são quantos elementos, Tita? Professor, nesse caso, nesse exemplo, nós temos 6 números. No caso, o N é 6. Isto, o N é 6, representa os 6 termos que estão aqui, né, na PA. Um detalhe aqui, já que você sabe que o N é 6, você poderia já aqui, ó, nessa nomenclatura DAN, mudar. Em vez de deixar o AN, já que você sabe que é 6, você iria colocar o número 6, que é o último termo. Olha aqui, o último é o 17, tá bom? Ah, professor, eu entendi. Mesmo porque até aí nós podemos deduzir todas as questões na base da observação. Mas, por exemplo, se eu quisesse saber o número correspondente ao 54º termo de uma PA, como eu faria? Então tá, vamos usar esse mesmo exemplo aqui, né? Aqui eu já tenho 6 termos. Um caminho seria o quê? Vocês indo somando, já que vocês sabem que a razão é 2, o próximo termo seria 19, 21, 23, e contar, né, a quantidade de termos até chegar no 54º termo. Agora, existe o termo geral. O que vem a ser o termo geral? O termo geral foi desenvolvido, claro, uma fórmula, tudo na matemática tem lógica. E essa fórmula vai deduzir qualquer termo que você queira saber. Até mesmo o 54º, mesmo sabendo que são muitos termos, não tem problema. Que seria esta fórmula aqui, ó. Então, o AN, a fórmula é essa aqui, né? A1 mais N menos 1 vezes a razão. E vamos substituir os valores. Bom, se eu quero o 54º termo, o 54º termo é o último termo da minha PA. Então eu posso já colocar aqui, já sabendo que o N eu vou ter 54 elementos. Porque se eu quero o 54º, significa que eu vou ter que chegar até ele. O A1, vamos pegar nesse exemplo aqui, o A1 é 7, né? Então o A1 sendo 7, vamos substituir na fórmula aqui. O N seria os 54 elementos menos 1. Sempre você irá pegar a quantidade de elementos subtraindo de uma unidade. A resposta vai ser 53 vezes, aqui é vezes, né? Lembra da matemática básica? Quando eu tenho parênteses um número qualquer, uma letra, significa que é multiplicação. Vezes a razão. Qual é mesmo a razão aqui? A razão é 2. 53 vezes 2, nunca façam a soma primeiro, tá bom? Sempre multiplique, depois você irá somar ou subtrair qualquer número. Bom, fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 2, 6, 5 vezes 2, 10, dá 106. 106 mais o 7, se vocês forem de 2 em 2, você irá chegar no último termo, que é o 54º. E esse 54º, nós já sabemos aqui, neste caminho da fórmula, que será de 113. Então, 113 é o último elemento. É o A54, tá bom?